a história da discussão do piso nacional, né, do magistério, uma lei muito cara para nós, né, mas eu acho que era importante também a gente fazer uma retrospectiva do que aconteceu aqui nesse plenário ainda em 2019, quando o governo Zema tentou colocar os servidores em conflito naquele momento, em função do reajuste que as forças de segurança negociavam com o governo, que totalizava algo em torno de 42% no seu total, em 3 parcelas, né, e para os demais servidores era um reajuste único e exclusivamente da inflação, sem qualquer ganho real, como estava acontecendo com as forças de segurança pública. Eu me lembro aqui nessa tribuna, inclusive, que eu chamava a atenção que, naquele momento, enquanto os servidores se confrontavam, eu dizia, está vindo aí uma reforma da Previdência do governo Zema e nós precisamos ter unidade para poder enfrentar, inclusive, essa reforma da Previdência, que vai trazer sérios problemas para os servidores do Estado. O que acontece de lá para cá? Foi concedido o reajuste, nós apresentamos emendas aqui em plenário, as emendas foram vetadas, não conseguimos derrubá-la, mas algo inédito aconteceu. Um verdadeiro calote do governador sobre os servidores da segurança pública, porque ele conseguiu vetar o próprio projeto dele. Então, as 2 parcelas seguintes, que deveriam ser pagas para a segurança pública, foram vetadas pelo próprio Executivo. Isso é uma coisa inédita. Olha que eu tenho 30 anos de sindicatos, já fiz parte de várias negociações, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um Executivo vetar o próprio projeto que foi enviado, que ele enviou aqui para casa. Uma novidade isso. E chegamos nessa situação agora. Lembrando que a reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais, que atacou principalmente as mulheres, principalmente as professoras, foi votado em meio à pandemia, em 2020, nos meses de junho e julho, no meio da pandemia, com algumas emendas que foram feitas para tentar melhorar, mas o fato é que a maioria dos servidores tem que contribuir mais e vai levar mais tempo para poder se aposentar. E não é porque não tem dinheiro, porque essa discussão de previdência não é uma conta de padaria. São muitos fundos que compõem a previdência. Na verdade, isso é uma exigência dos banqueiros, dos grandes acionistas, para aplicar dinheiro nas suas contas, né, para eles poderem especular cada vez mais. É uma orquestração que vem sendo feita em todos os estados, em vários municípios e na União com a reforma da Previdência que foi aprovada agora no governo Bolsonaro. Então, senhor presidente, eu chamo a atenção da importância da discussão do piso nacional do magistério, para os deputados poderem entender exatamente do que nós estamos falando. Eu chamo a atenção aqui dos deputados, deputado Cleitinho, os deputados estão ali atrás, deputada Beatriz, presidente, todos aqueles que estão nos assistindo. Eu conquistei a minha pré-aposentadoria esse ano, 32 anos de Estado, graduado em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com a especialização, lato sensu. Salário, 32 anos, graduado com especialização, R$ 2.816,63. Vou repetir, R$ 2.816,63. Assim como eu, tem centenas, milhares de outros professores e professoras
na mesma condição. É a demonstração clara da importância de se estabelecer o piso nacional. É talvez a maior recomposição de ganho real que a gente pode ter, que o professorado pode ter, o magistério, será com essa recomposição de 33,64%, né, que não é a benesse do atual governo, porque é uma lei que foi instituída em 2008, com cálculos já pré-estabelecidos. É disso que nós estamos falando. Esse é o valor de um professor com 32 anos, graduado, com especialização. Eu não tive a oportunidade de fazer mestrado, nem doutorado, porque na universidade, na época, não possuía. E chama atenção também da importância da aprovação do que virá a ser a emenda no segundo turno, que nós estamos votando agora, é a recomposição inflacionária, de 10,26, se eu não estou enganado aqui nos redondos, mas da influência que isso pode dar aos municípios de Minas Gerais. Porque, tirando aqueles municípios que têm alguma representação sindical organizada, e que não é na maioria dos municípios mineiros, o resto fica Deus dará. E a aprovação aqui na Assembleia desse reajuste vai ser uma forte sinalização para os trabalhadores e trabalhadoras da educação dos municípios de Minas Gerais e também para os prefeitos, né, que estão assistindo o desenrolar dessa discussão aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós vamos estar votando aqui hoje no primeiro turno, né, e as discussões entre os sindicatos, as categorias, os deputados e deputadas que representam as suas diversas categorias, através também da Assembleia, mas principalmente os sindicatos, né, vão continuar a discussão para ver, né, garantida e implementada o piso nacional do magistério, assim como o piso nacional dos técnicos de enfermagem, os vários acordos que foram feitos por diversas categorias, né, como a categoria do meio ambiente, o pessoal da Rede Minas, do IPSENG, né, os trabalhadores da UENG, da Unimontes, que se encontram em greve, várias categorias do Estado de Minas Gerais que fizeram acordos e ainda estão esperando para que esses acordos sejam cumpridos. Então, o nosso mandato está à disposição e nós vamos estar apoiando essa discussão do servidor.